Deus continue nos abençoando, nos enchendo de graça, paz, sustento e misericórdia. Igreja abençoada, igreja amorosa, igreja que não mede esforços para abençoar vidas, para cuidar de pessoas. Essa é a Igreja Batista Central em Olaria. É uma igreja que não olha para o seu cofre para ver se tem recurso ou não para poder ajudar. A igreja ajuda dependendo do agir de Deus, entendendo que Deus vai cuidar e zelar. E é por isso que eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que ontem eu posso falar sem medo de errar. Vocês salvaram literalmente mais vidas. Salvo engano, ainda nesse mês essa igreja salvou vidas quando a casa aqui pegou fogo e não alastrou para as demais casas. E ontem no conflito, e o irmão Carlos falou aqui no conflito dentro de presídio, mas nós estamos vendo conflitos na pizzaria, conflito fora. Olha que surreal, não acontece mais dentro da instituição presidiária, mas fora. E nós vivemos isso aqui. Isso aconteceu recentemente, domingo passado. Qual estado ela está? Rebeca está qual estado? Cuiabá, ela está em Cuiabá. E você vê esse desafio. Aqui no Rio, ontem aconteceu isso, nessa rua Teotônio de Brito. 2 grupos desceram, jovens, adolescentes, com um pedaço de pedra, há quem diga que tinha faca na mão, e as pessoas pegaram refúgio dentro da quadra, e ali puderam falar da palavra de Deus. Muitas pessoas ficaram assustadas. Eu peço oração, eu não sei o nome, mas parece que teve uma vítima. Eu ouvi hoje de manhã pela nossa diaconisa Rosânia, uma vítima que foi hospitalizada devido às lesões, os machucados em meio a esse conflito. Igreja, você não está aqui acordando domingo à toa, de manhã cedo. Você não está aqui talvez com dores no corpo para pensar: pastor, o que eu tenho feito aqui? O que tem acontecido? Deus tem colocado a agência do Senhor, chamada Igreja Batista Central em Olaria, para ser voz profética para esse local. Nós temos pedido sinais, prodígios, maravilhas, e Deus tem agido em nós e através de nós. Eu não poderia assumir esse púlpito sem antes agradecer a vida de vocês. E isso, por algum motivo que eu não consigo nomear esse motivo a não ser o divino, Deus tem despertado e levantado pessoas para estar no nosso meio, para avançar junto com a gente, para fazer a nossa vida valer a pena. Quando chegar a vinda do Senhor Jesus, ou quando nós estivermos indo para Ele falar: o que eu fiz da minha vida? Você foi instrumento para que outras vidas fossem alcançadas pela graça e a misericórdia do Senhor Deus. Eu peço a vocês para que nós possamos orar mais uma vez. E essa resposta, a qual foi transformada em mensagem para essa manhã, é um questionamento que nos últimos dias, semanas, talvez poucos, mais meses, eu tenho feito a Deus. Eu tenho perguntado ao Senhor. E Deus transformou esse meu questionamento em uma mensagem. E eu falei: Senhor, mas é para mim. E Ele falou: compartilhe com o meu povo, porque alguns deles necessitam de tal resposta. Senhor, não a nós, mas ao Teu nome nós damos glória. Grato por tudo que Tu tens feito, grato por tudo que o Senhor continuará fazendo. Fala ao nosso coração, renova a nossa força, nos dê o entendimento que vem do Senhor e usa-nos conforme a Tua vontade. É o que oramos, Senhor, que essa mensagem seja transmitida para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua vida está muito corrida? Se você quiser participar dessa enquete, você pode levantar a mão. É uma pesquisa que eu tenho feito, é a pesquisa ABS, é o Instituto ABS. Alguns já conhecem qual é esse instituto, né? Sabe qual instituto é esse, pastor Alexandre Santiago? Não sabe? Quem sabe desse instituto? Alex Brito de Souza, é o meu instituto particular. Quem tem a vida bastante corrida aí, levanta a mão se quiser. Gente, ô Stefano, tu levantou lá, ó. Aqui, ó, Rafa, pra tu ver, aqui tá as duas.
Nós temos essa vida corrida. A gente não consegue parar. E realmente, muitas vezes é isso mesmo. Não consegue parar para descansar, não consegue parar para orar, não consegue parar para refletir, não consegue parar para ver as maravilhas de Deus. E a irmã Deise falou isso agora aqui, que teve um tempo que Deus falou, pode descansar, pode ficar aqui, curtam aí entre vocês. Eu creio que Deus, ao falar isso, não estendeu, machuque o seu dedo do pé. Isso não. Mas às vezes quando a gente vai com muita euforia, acaba que isso acontece. Já existem algumas falas que quando a gente bota brinquedo na quadra, alguns dedos quase faltam ficar lá. A gente tem, eu acho que é a terceira ou quarta vez, eu fico quietinho para que meu dedo fique no lugar. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que nós temos tanta correria na vida que a gente não consegue refletir das coisas que são básicas. E hoje, pela manhã, a palavra de Deus, o nosso Senhor, é para que a gente pense um pouquinho sobre isso. Porque, de uma certa forma, nós temos um tempo aqui na Terra. Nós vivemos a finitude. E aí entrou o meu questionamento. Junto com a igreja, nós vivemos algumas partidas de irmãos. Uma nova geração pedindo passagem. Pessoas querendo participar de atividade, mas pessoas nos deixando, pessoas que não podem estar mais no nosso meio. E eu percebi que isso tem acontecido no meio da liderança batista também. E ontem, quem estava com o pastor, na posse de um pastor em Septiba, nós ouvimos isso. Nossos líderes que têm 90 anos vão pregar até quando? Até quando a gente vai esperar? Nós precisamos nos aperfeiçoar. A nossa liderança vai ficar aqui até quando? E um pastor que falou isso com 55 anos, ele falou, olha, esse é o nosso momento, é o momento da gente avançar. Pastor que estava pregando, o pastor Carlos Elias, eu falei, metade da mensagem foi para mim ali. Mas o meu questionamento é sobre a nossa finitude. Eu não sei se vocês já pensaram isso, o meu questionamento é sobre a nossa limitação. E Deus me respondeu, mas de uma forma tão profunda, e lógico, o Senhor nos responde, sonhos, visões, pastor, o senhor crê? Claro, mas Deus me respondeu na palavra. E eu estava em casa, e o Senhor pediu para que eu estivesse abrindo a Bíblia no Salmo 90. Gostaria de compartilhar com os irmãos, aqueles que puderem e quiserem, o Salmo 90. Eu vou pedir aos irmãos, aqueles que assim puderem e quiserem, como sinal de reverência à palavra de Deus, que se coloquem de pé. Eu normalmente faço a leitura no esboço da mensagem, não gosto de usar esse termo, mas na mensagem hoje eu vou fazer a leitura na Bíblia, a qual Deus me respondeu. Igreja linda, hein? Salmo 90, versículo 1 e versículo 2, a minha Bíblia é de Genebra. Eu vou fazer a leitura literalmente na Bíblia de Genebra. Diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Falei, Senhor, eu preciso de mais ajuda. E aí eu fiz a leitura de novo. Senhor, mas essa finitude, os desafios da vida, pessoas que nós amamos, passam por dificuldades. Alguns já não estão mais no nosso meio e o Senhor respondeu. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e todo o mundo, de a eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, é a sua palavra. Promessa do Senhor, ela não volta vazia. Então preencha o nosso coração com a certeza da vitória
no nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Esse salmo, e aí a resposta não veio por completo, obviamente, mas eu tive que começar a estudar e a pesquisar. E algo que eu tinha esquecido, e confesso que no período de seminário eu nem lembrava de ter feito essa leitura. Esse salmo é o único salmo atribuído a Moisés. Por mais que a cultura judaica desenvolvesse que o Salmo 91 até o 100 também fosse atribuído a Moisés, para a gente, para o estudo da teologia, e pode ser um estudo contemporâneo ou não, o único salmo contribuído e distribuído e tendo como autoridade pela sua escrita na atribuição aqui, é só o 90 para Moisés. O Salmo 90 traz um contraste entre a eternidade de Deus e nossa finitude. E aí eu comecei, eu acredito, Senhor, que já estou começando a entender isso. Entre a eternidade divina e a nossa humanidade, a nossa limitação. E pensei eu, em meio à resposta do Senhor para a minha vida, Senhor, tu queres falar então da vida eterna, da salvação. E o Senhor me deu muito mais do que uma resposta para a nossa limitação no pensamento a nível de finitude. Um dos maiores índices de ansiedade da nossa vida, e o que é ansiedade? É você projetar algo que não aconteceu. Ela vai se resumir em uma questão só, que é a finitude. Crise de ansiedade, coração bate, sudorese, nervosismo, mas é para falar da finitude. Ninguém fica ansioso e sofre porque amanhã, Rafa, vou ser contratado pela MK, vai comigo, pastor, porque nós vamos fazer lá 2 tiragens. Nós vamos louvar ao Senhor. Ontem, quem estava na feira missionária observou o dueto, David e Rafa. Não encaixou isso não. Tinha que ter uma fala mais que chame a atenção, né? Mas foi bênção. Mas a nossa ansiedade, ela é desenvolvida por questões que nos levam a pensamentos ruins. O salmista afirma que a existência eterna de Deus é obra do próprio Deus, a obra divina da criação em Gênesis 1. Deus não foi e não é criada atribuição para quem quer que seja, diferentemente de cada um de nós. Deus é grande e único Criador. Eu preciso te falar nessa manhã que a sua visão precisa mudar. Quando você pede alguma coisa a Deus, quando você ora ao Senhor Deus, você precisa pedir a Deus que tire a tua holística e coloque a visão dele. É por isso que quando a gente pede ao Senhor, e o Senhor fala, conquista a terra, você fala, mas como? Porque a nossa holística é humana. Quando o Senhor fala assim, eu vou te usar, minha filha, você fala, pai, pastor, Deus falou que vai me usar, Ele não me conhece. Nós estamos vivendo um momento que muita gente pensa que está sendo usada por Deus sem conhecer a palavra, até em meios de publicidade, e muitas pessoas boas, abençoadas, abençoadoras, sentadas porque tem receio. Eu quero te falar, primeira observação dessa manhã, os que são chamados, eleitos, escolhidos pelo Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, a primeira coisa que eles falam, Senhor, por algum motivo, tem alguma coisa errada, porque eu não sou digno de receber do teu chamado. Mas por que acontece isso? Eu lembro, há mais de 20 anos atrás, quando fui chamado para ir para o seminário, eu comecei a estudar para fazer a prova para passar lá, nós chamamos do vestibular, e no domingo antecedendo a minha prova, eu bati no gabinete do pastor, falei, pastor, eu quero te pedir perdão, mas eu acho que já falei isso em público aqui, eu não posso ir para o seminário. Por quê? Imagine, eu e Cláudia, de uma certa forma, bem novos, casados, casamos em 2001, 3 anos de casados.
Pastor pastor não gostava de ficar, pastor muito estratégico, de perder tempo. Ele fala, quero conversar contigo, me leva para o gabinete e fala, está tudo bem com você, Cláudia? E a minha ficha não tinha caído. Eu falei, tá. Você fez alguma coisa, meu filho? Eu falei, não. E aí depois que eu entendi que ele pensou que eu tinha cometido algum ato falho com a minha esposa. Eu era militar nessa época. Você cometeu algum erro? Eu falei, não que eu lembre. Mas por que você quer desistir da prova do vestibular para o seminário? Carlos, naquele momento, eu enchi meu pulmão de certeza que eu não iria para o seminário e falei, Débora, eu não vou porque eu sou um pecador. Ele, o que você fez? O que eu fiz, eu não aguento mais, que quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu entendo que sou limitado, finito e pecador. Aí ele levanta, lembra que eu falei com o pastor estratégico? Pastor Macias Nunes olha assim. Bom, meu filho, à noite nos vemos no culto. Você está mais do que preparado para ir para o seminário. Como assim, pastor? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais identificamos que somos falhos, limitados e pecadores e que dependemos totalmente da sua graça. Ah, meus irmãos, o movimento parece que está acontecendo de forma contrária. Quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, mais elas pensam que podem fazer o que querem com as outras pessoas. Espera aí. No Salmo 90, o Senhor vem falar ao nosso coração algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeira delas, descanse e confie, creia na autoexistência de Deus. Pastor, muito técnico, eu não estou entendendo bem, permitam-me. O Senhor nunca precisou ser feito, Ele é, Ele sempre será. Nós somos criaturas dele, ele não. Então, em nome de Jesus, se você tem prática de fazer escrita, faça essa escrita nessa manhã e você nunca mais esqueça disso. Nunca mais ore no secreto ou em público. Senhor, se o Senhor puder, porque Deus pode, a nossa oração tem que ser a seguinte, diaconisa Kátia: Senhor, tu podes, se tu queres fazer assim, tu faça, porque tudo Ele pode. Quando nós olhamos e oramos assim para o Senhor, Senhor, que o Senhor possa. Não, filho, eu posso. Eu talvez não queira fazer, mas poder eu posso. A nossa oração, igreja, é: Senhor, se for a tua vontade, faça, porque eu sei que tu podes todas as coisas. É sobre isso, igreja, porque Ele pode. Alexandre, que felicidade. Alexandre filho, Alexandre pai e não avô. Parece que a última vez que tivemos contatos em orações, você ainda estava enfermo. É muito bom te ver aqui. E as nossas orações foi: Senhor, tu podes, então cura o teu filho. Nós precisamos ter essa consciência que o Senhor pode, porque como o Pai tem a vida em si, assim deu também ao Filho ter a vida em si. João 5:26. Deus é o autor da vida. O Senhor existe de forma diferente de nós. Nós existimos de forma derivada. O Senhor não. Nós somos frágeis, o Senhor não. Já Deus, o nosso Criador, existe de forma eterna. Autossuficiência. Não precisa de nada e de ninguém para completá-lo, porque Ele é Deus. Nesse momento, o meu desejo, e é você que é pessoa inteligente, você que é uma pessoa que ora, você que é uma pessoa que busca, fala assim: Senhor, me surpreenda na minha limitação intelectual, nas minhas estratégias, nos meus pensamentos, porque os homens fazem planos, mas o desígnio final vem do Senhor. Os médicos têm a medicina deles, mas é o Senhor que opera milagres, porque Ele é Deus.
Não podemos permitir que o medo venha rodear as nossas tomadas de decisões. O Senhor é imutável e não tem fim. Ensina o salmista no Salmo 102. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O nosso olhar para Deus é um olhar de que, olha, Senhor, até aqui o Senhor pode ir, olha, Senhor, até dessa forma o Senhor consegue fazer, olha, Senhor, essa pessoa o Senhor fala, mas essa o Senhor não fala, porque o nosso olhar, a nossa holística é finita, limitada, pecadora. É uma visão, e eu não estou aqui criticando quem quer que seja, porque nós somos seres criados, não somos o Criador, mas nós precisamos ter essa consciência como igreja do Senhor. Nós não podemos, Cláudia, mas Deus pode. Ingrid, por mais que você ame o Isaac, e eu sei que tu amas, e eu falo isso pensando em mim, no momento delicado do ministério pastoral, a qual eu era ameaçado de morte, e ameaçaram a minha família de morte. A minha filha Andressa tinha menos de 1 ano, e falaram na comunidade: se o senhor continuar denunciando os pecados, filha, talvez não saiba disso, nós vamos na escola dela e vamos sumir. Vamos sumir com vocês. Não é verdade, amor? Até 2 anos a gente tinha um boletim policial e Deus mandou jogar fora. Sofia caminhando para 14 anos. Mas eu deixava a Sofia na creche. Já pedi perdão ao Senhor. E tirava os meus plantões na frente da creche. Por mais, Ingrid, que você ame o Isaac, você não é onipresente, onisciente, onipotente. Quem cuida da tua prole é Deus. Essa foi a resposta de Deus para mim. Quem cuida da tua família sou eu. Por mais que atividades nós fazíamos e saíamos do estado do Rio, do município do Rio, e nós não poderíamos estar juntos, e as atividades acontecendo, o Senhor fala: quem cuida de você, Alex, sou eu. Quem cuida da minha igreja, essa igreja não é minha. Uma outra realidade que temos que aprender, o pronome possessivo. O pronome possessivo diz: a minha igreja, essa igreja não é tua. Essa igreja não é do pastor, ela é de Jesus. Então entenda, a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos olhar para Deus, Josi, com o nosso olhar humano, que não vai dar, que a gente não consegue, realmente a gente não consegue, mas para Deus a gente não pode falar: Deus, não vai dar certo, Deus nunca vai ser alcançada, nunca vai ouvir. Nos lugares mais remotos da vida, Deus tem agido. Deus traz essa resposta para mim. Eu quero lembrá-los, Maurício, eu quero lembrá-los. Essa mensagem é uma resposta de oração. Mas Deus não para por aí. Uma outra resposta que ele me dá no Salmo 90: descanse e confie, e terás as suas forças renovadas. Diz assim a palavra do Senhor Deus, em Isaías 40, 28 em diante, vocês já conhecem. Não sabes, e vocês nunca ouviram falar que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, cria tudo até no final, nem se cansa e nem se fadiga, é insondável em seu entendimento, dá força quem está cansado, multiplica as forças o que estão sem nenhum vigor. Os jovens, símbolo de força e que vão à frente, esses cansarão e se fatigarão. E os moços certamente vão cair, mas os que esperam no Senhor, e aqui está o segredo, renovam as suas forças, subirão como as asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 28 a 31.
No tempo que eu pregava sobre isso, eu ainda pegava Discovery Channel, que era dos animais, e eu não sei se é verdade ou não, e ontem nós falamos sobre isso. Uma das ações da águia, ela tem um período da vida que começa a trocar a sua penugem até o bico. Isso é o que relatam. Eu nunca vi uma águia fazendo isso, mas eu acredito. Mas eu quero trazer como ilustração para a igreja do Senhor, é que parte dessa mudança é feito no coletivo. Vocês já perceberam? Quando vocês, não sei quem já viu Discovery, quem já viu a história da águia, a penugem é tirada, vai caindo, as unhas vão trocando, mas tem parte dessa mudança que ela se destaca, e ela não se destaca como melhoria, ela fica só e começa a tirar o resto dessa roupagem antiga para que Deus coloque a roupagem nova. E diz alguns relatos que o bico, quando começa a sair, não cai por completo e ela tem que bater na rocha para que o bico caia e aí tenha crescimento. O que eu quero falar para vocês, que parte do processo do Senhor na tua vida é no coletivo, mas parte do processo do Senhor na tua vida é no secreto, é no particular, é no deserto entre você e Deus. E você não pode fugir disso. Você tem que entender que em muitos casos vai doer. Você tem que entender que em muitos casos você vai viver como a solidão e não só uma linha de solicitude, mas uma linha que você precisa de destaque para que Deus trabalhe na sua vida. Conversando com os professores hoje, Gabriel, eu tinha uma fala ali e eu não trouxe essa fala no momento. Por que a gente demorou um pouco para avançar e ir para a rua? E é um questionamento meu. Dores que eu venho sentindo do porquê a gente não vai. E o Senhor me respondeu do seguinte: eu não posso pedir para que pessoas se acheguem até vocês, eu não posso direcionar que pessoas se acheguem até vocês se vocês continuarem enfermos. A resposta de Deus para mim é: cuidem de cada um de vocês, cuidem do coração de vocês, se acertem entre vocês, porque eu vou mandar o povo. Atos diz que é o Senhor que acrescenta a igreja. Meu irmão, não vem falar que está em ministério, em departamento, e você vive com carranca, você vive com dor e sofrimento. Cuide do teu coração, cuide da tua vida, cuide da tua família, porque o mais o Senhor fará. Como vamos pregar sobre prosperidade, sobre vida espiritual, como avançar de igreja, como vamos trabalhar com essa realidade de formar liderança se a gente não faz isso? Ah, pastor, mas alguns não querem ouvir do evangelho, querido, aí já não me compete. Aqui nós vamos falar da palavra de Deus, de restauração, de cura. Deus tem tratado o teu coração e Deus tem te dado sinais. Deus ministrou no meu coração, Cássia, que o que Ele não faz no coletivo, para que os outros vejam, Ele usa estratégia para fazer no particular, porque Ele é Deus e Ele tem cuidado de nós e da nossa família. Descanse e confia, pois Deus é incomparável. As nossas condições e limites não podem ser comparadas. Não podemos comparar as nossas condições e limites em consideração ao agir de Deus. Não podemos tratar ou enxergar o agir de Deus com nossas limitações, Rosânia. Temos dias que é mais difícil, estamos cansados, mas mesmo assim, apesar de nós, a obra é dele e ele vai continuar agindo. A fé que temos não pode ser assimilada com as circunstâncias que vivemos, ou com a nossa limitação, a nossa capacidade, querido, querida, se fossem as nossas realidades. A gente não está usando ainda aquela estrutura. Tem que estar atento à mensagem, senão você não consegue pegar os detalhes. Essa câmera ela é tão boa, que ela tem um programa que quando o preletor está pregando, você vai para um lado, ela te acompanha. É isso, David? Você vai para o outro, te acompanha. Por que você está falando isso, pastor? Porque se nós olhássemos pelas nossas condições e limites, não iríamos adquirir uma câmera dessa. Celeste,
Levante a mão onde você está no mar de gente. Tem até controle remoto. Ó, para a gente é uma conquista. Eu vou usar desse termo mesmo, ministro. E o diabo é tão sujo que a gente nunca viu, pelo menos eu, nesse novo momento dos eventos da igreja, não saiu a imagem. Mas nós não vamos parar, porque o agir de Deus não se limita às nossas circunstâncias. Não vamos parar. Não vamos parar não é porque a gente não quer não, Rafa. É porque aquele que está em nós, Helena Cesaretti, é maior do que tudo aquilo que está fora de nós e tenta nos parar. Deus é imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Deus não pode ser comparado a nada nem ninguém. Você, Diana, está aqui adorando ao Senhor, mas Deus está também com o teu marido, cuidando da vovozinha dele, cuidando de sua vovó, porque Ele é todo poderoso, porque Ele sabe de tudo, e Ele pode estar em todos os lugares, por isso Ele é Deus. Olha, eu não posso estar com você nesse momento, mas Deus pode. Olha, eu não sei o que tu tem pensado, mas Deus tem. Aquieta teu coração, Carlos, porque você como pai queria estar lá para proteger a tua filha, mas o Deus que nós servimos, que é Pai, a Olibama, Ele está aqui, mas tem cuidado da tua prole lá. Pastor, isso é fácil? Não é não, não é não. Eu quero lembrar pela terceira vez para os irmãos que essa mensagem, que esse texto é a resposta de Deus para a minha vida. Não olhe para mim com a visão da finitude a qual vocês têm. Até porque vocês não são mais finitos, sogra. Porque eu concedi a eternidade para vocês. Todo aquele que aceitou Cristo como único e suficiente Salvador. Me permitam, porque a noite tem mais. A noite é para aqueles que querem conquista, que querem vitória. Então eu quero caminhar para concluir esse momento. Até porque vocês não estão cansados, não ficaram em feira missionária ontem, não viajaram para lá e para cá. E como diz o pessoal, vírgula, só que não, né, pastor? Não podemos olhar para o agir de Deus com expectativas do que somos. O agir de Deus não deve ser visto mediante o que devemos ver, pois o Senhor, Ele vê além. Rian, Deus vê além. O operar de Deus vai além da nossa compreensão. O Senhor Deus sempre foi e sempre será o nosso refúgio. O Salmo 90 expressa que Deus é o Senhor de tudo e tem o controle sobre tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, 1 e 2. Por isso podemos colocar as nossas petições, podemos colocar os nossos medos, as nossas ansiedades no altar do Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Só Deus pode responder e resolver a questão da nossa finitude. E eu fico imaginando, me permita encenar, Yuri, Stephanie olhando para o Rafa e fala: Rafa, nossos filhos estão crescendo, como será? E o Senhor responde: aquieta-te, porque eu sou teu Deus e não vou desampará-los. É a resposta para uma sociedade aflita. Por isso podemos colocar as nossas limitações no altar dele. Só Deus pode responder e resolver a nossa finitude, as nossas frustrações e inúmeros questionamentos, inclusive da brevidade da vida, quando colocamos verdadeiramente no altar dele. É Ele que deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando pessoas estão presas no tempo, na finitude,
Eu digo, busquem abrigo no Senhor, e o Senhor vai te responder. O Senhor promete aos que se apegam amorosamente a Ele, e nos ensina, Salmo 91, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Obrigado, Senhor, foi isso que tu fizeste comigo. Estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. É esse o texto. Deus vai te glorificar porque você está nele. A honra, a glória e o louvor, quando chegar para a gente aponta, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente a ele. Amém, igreja? Mas nós temos que entender que Deus tem nos honrado. Saciá-lo-ei com longevidade de vidas, e lhe mostrarei a minha salvação, diz assim o salmista. Permitam-me concluir a mensagem com o que Deus colocou no meu coração, e eu não sei o que é, Mateus, se é rima, se é prosa, eu não sei como funciona, mas eu vou ler para vocês. Me permitam. Preciso te contar. O tema é preciso te contar, mas você também precisa ouvir. O que é dor e lamento? A vida não se resume tão somente a sofrimento. É preciso ver e ver além. É preciso amar e amar sem escolher alguém. É preciso nem tudo entender para melhor assim depender. É preciso consagrar e ser feliz, pretender estar. Viva hoje, dependa hoje, cresça hoje. O amanhã a Deus pertence, então não seja um indolente. Creia em Deus que te protege antes do nascente, até depois do poente. É preciso entender que sem Deus nada podemos fazer. Então, descanse e confie. Quero chamar aqui à frente uma pessoa que eu cresci ouvindo. Eu só tive uma boneca. E essa boneca, quando os policiais entraram no barraco, rasgaram a boneca. E é por isso, meu filho, que sempre quando posso, presenteio a todos aqueles que estão na minha volta. Quero chamar aqui à frente uma pessoa que não entendia a chuva como se fosse o momento oportuno para que a plantação tivesse o seu alimento natural, mas que entendia que a chuva era algo tão somente divinal, porque quando chovia, na minha casa não podia entrar o tal policial. Quero chamar minha mãe. Amanhã, mamãe completa mais um ano de vida, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, fruto da minha avó, que pôde me ensinar muitas coisas, entre elas, seja honesto, respeite as pessoas. E quando eu a irrito, porque assim o faço, mamãe fala: para com isso, menino, você vai ver só, hein? Nada do ministério seria, mãe, se eu fosse um ventríloco para os outros verem. Eu creio no evangelho que eu prego e que eu vivo como a família e com família. Eu louvo a Deus porque se minha mãe não nos auxiliasse, eu, Sossô e Claudinha, nós não conseguiríamos fazer 50% das coisas que nós fazemos. Eu entendo como auxiliadora, como uma mulher de Deus,
que nos últimos tempos, antes de eu sair para as batalhas, ela fala: vamos orar, meu filho. E ela faz: Senhor Deus, guarde o teu filho na saída e na entrada. Guarde o que ele for falar e o que ele for fazer. Controle as suas mãos. E às vezes eu confesso: mãe, eu quero ir embora. Deus já sabe disso. E o Senhor fala: respeite a tua mãe. 5º mandamento, para que prolongue os teus dias na terra. Se você puder e quiser, fique de pé. Obrigado, mamãe, por ser essa bênção. E vamos avançar. Não é ainda rumo aos 70. Como disse o Igor, muitos tentam, mas a TT vai chegar e vai passar dos 70. Isso não sou eu não, tá? É o líder de jovens. Você pode estender suas mãos para cá e eu quero orar pela vida dela? Senhor, obrigado pela vida de mamãe. Obrigado pelo teu amor, cuidado e sustento. Obrigado porque o Senhor não permite que o nosso olhar, quando está em Ti, seja finito, limitado e pecador. Mas quando nós estamos no Senhor, o nosso olhar é além. Além dos vales, além das montanhas, o nosso olhar é espiritual. Unge a tua serva do fio da cabeça, a planta dos pés, concedendo a vitória. Gratos somos por tudo que tens feito e continuará fazendo em nome de Jesus. Eu vou ministrar a bênção. Desejo que vocês estejam mais tarde para a conquista, para a vitória do tema da mensagem. Mas permita que eu dê um abraço em vocês antes de vocês saírem. Que a graça de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o amor de Deus Filho, Cristo Jesus, e as incontestáveis consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém e amém.